Hoje vamos falar sobre o universo dos quadrinhos, sobre os HQs e também como eles se relacionam com a história. Como os quadrinhos, os HQs e os mangás estão relacionados com a história da humanidade. Quem de vocês gostam de ler gibis, quadrinhos, HQs, mangás? Quem de vocês gostam de revistinhas em quadrinhos? João Vitor gosta de mangá? Qual mangá você gosta, João Vitor? Qual mangá você mais gosta? Alguém aqui lê revistinhas do universo da DC, da Marvel, Super Mônica? Super Mônica não, Mônica. Super Mônica. Mônica Jovem, Turma da Mônica. Super Mônica não, Turma da Mônica. Tem um monte, mas destacar em específico é complicado. O importante é que vocês estejam lendo. Nós temos várias revistinhas que contam algum fato histórico em quadrinhos. Eu pretendo passar para vocês. Eu leio a Turma da Mônica Jovem só. Mas também nós temos quadrinhos da DC, da Marvel ou de outras franquias que gostam de explorar esse universo da Guerra Fria, da Guerra do Vietnã, da Segunda Guerra Mundial, que eu vou passar várias imagens para vocês hoje. Importante que vocês estejam lendo esses quadrinhos. Se você não gosta de ler quadrinhos, pelo menos assistam os filmes, tanto do universo cinematográfico da Marvel, como também da DC. Hellsing, a bola do segundo, exatamente, Hellsing também é bom. Se você pegar os mangás que são revistinhas japonesas, eles trabalham mais com a mitologia do Japão, da China, da Grécia. Agora, se você pegar os quadrinhos, principalmente americanos, eles gostam mais de trabalhar nesse universo de guerra. Deixa eu começar a demonstrar aqui para vocês. Olha só. Vamos começar a ver aqui. Então, se a gente for pegar várias revistinhas em quadrinhos americanos ou ingleses, alemães também, você sempre vai estar percebendo que estão relacionados a dentro de um ambiente bélico, um ambiente de guerra, ou da Primeira Guerra Mundial, ou da Segunda Guerra Mundial, ou também da Guerra do Vietnã, Revolução Cubana, Revolução Chinesa. Ou você trabalha com esse ambiente de guerra, ou simplesmente os seus inimigos, são exatamente dessa polarização que existe. Então você acaba construindo seus inimigos em cima dessa polarização. Ou seu inimigo é um soviético, ou seu inimigo é um nazista, que a gente vai ver isso já já. Vamos começar a falar dos heróis da Marvel. Depois vou falar de DC, vou falar de outras franquias, para a gente entender melhor. Se a gente for pegar o universo da Marvel, a gente vai ver que vários heróis estão relacionados a esse período da Segunda Guerra Mundial e também da Guerra Fria. O Thor chega a ser uma exceção. O Thor pega mais a mitologia nórdica, né? De Odin, as histórias mesmo da mitologia nórdica. Agora, Capitão América, Hulk, Homem de Ferro, a gente vai ver que está tudo relacionado a esse ambiente da Guerra Fria. Alguém sabe qual foi a origem do Hulk, do incrível Hulk? Quem já assistiu o filme do Hulk? Tem dois filmes do Hulk na virada do milênio e tem um antigo dos anos 70 que é muito engraçado, que é o Homem Forte Pintado de Verde. Esse filme é muito engraçado. Mas alguém sabe qual é a origem do Hulk? Como o Hulk surgiu? Lembra da exposição da radiação gama, exatamente. A origem do Hulk, ele conta que o Hulk, antes de transformar nesse monstro, era um pesquisador, um cientista chamado Bruce, e ele fazendo um projeto da construção de uma grande arma, e essa arma acaba explodindo, ele acaba sendo afetado com uma radiação. E com essa radiação, dá superpoderes para ele. Mas simplesmente quando ele está feroz, com raiva, se transforma nesse grande monstro, que é um dos super-heróis mais fortes que tem no universo Marvel. Mas o que está relacionado com a Guerra Fria?
simplesmente com a corrida armamentista, em que os Estados Unidos estava buscando cada vez mais armas mais poderosas, principalmente armas de grandes impactos, de grande destruição, como armas nucleares. Aí você pega os cientistas se envolvendo nesse ambiente e um deles sofre com a explosão e acaba se transformando nesse grande monstro. Eu gosto muito do Hulk. Quem nós temos aqui? O Homem de Ferro. E dois dos seus principais inimigos, o Mandarim e o Dínamo Escarlate. O Homem de Ferro já representa a corrida armamentista. Ele é um empresário e produz várias armas, várias tecnologias bélicas, e tem como seus dois principais inimigos, olha só, os seus dois principais inimigos são inimigos dos Estados Unidos. O de baixo, que é o Dínamo Escarlate, ele simplesmente representa a União Soviética. E o de cima, que é o Mandarim, representa a China. São dois países comunistas no período da Guerra Fria que representam inimigos dos Estados Unidos. E no caso, o Homem de Ferro, produzindo armas cada vez mais poderosas, tem que enfrentar os seus grandes inimigos. Vocês assistiram esses filmes do Homem de Ferro? Não só dos Vingadores, mas também o Homem de Ferro, principalmente contra o Mandarim e contra o Dínamo Escarlate? Bem legal. Tony Stark, o Robert Downey Jr. vai fazer falta, né? Parece que ele representou muito bem o Homem de Ferro. Vai fazer falta, vai ser difícil achar uma pessoa para substituir ele. Muito bom. Não existe herói que representa melhor esse período da Segunda Guerra Mundial e também da Guerra Fria do que o Capitão América. Como é a história do Capitão América? Vocês conhecem a história do Capitão América? Como ele surgiu? Quem foi o Capitão América? Alguém sabe qual foi a história do Capitão América? Como ele surgiu? Ele foi uma cobaia de experimento, super soldado, a partir de um super experimento. Exatamente. A história do Capitão América, ele na verdade, quando ele era jovem, ele era magrinho, foi se alistar no exército americano, bem no período da Segunda Guerra Mundial, coincidência na Guerra Fria, exatamente. Mas quando ele foi se apresentar para o exército, se alistando para o exército, ele foi dispensado. Ele era pequenininho, magrinho, e o exército americano não quis ele como soldado. Engraçado, porque quando eu me alistei também na aeronáutica, fui dispensado, não sei porquê, né? Acabei sendo dispensado. e o Capitão América, que é o Steve Rogers, ele foi dispensado e queria, de qualquer forma, participar dessa guerra. Daí aparece um projeto chamado de Renascença, em que ele se alista para esse projeto e acaba se transformando em um super soldado fortíssimo, com poderes. E corria mais rápido, era mais veloz, era mais forte, pulava mais alto e se transforma nesse grande herói, o Capitão América. O seu grande inimigo é o Caveira Vermelha, que também participou de um projeto para se transformar em um super soldado, mas acaba tendo o rosto derretido e só fica com essa caveira vermelha. Na história em quadrinhos, o Caveira Vermelha foi treinado pelo Hitler. Olha só, aí nós temos o Capitão América dando uma surra no Hitler, bem merecido. E o Caveira Vermelha, ele foi treinado por Hitler, é o maior inimigo do Capitão América. Mas o Capitão América não só participou, as suas histórias quadrinhas não estão relacionadas somente à Segunda Guerra Mundial. Em toda a Guerra Fria, ele está lutando ou contra os nazistas, ou simplesmente, vamos dizer assim, o grupo do Caveira Vermelha estava se relacionando com os inimigos dos Estados Unidos. Então é um herói que tem mais participação relacionados à Guerra Fria, ou à Segunda Guerra Mundial. E o Pantera Negra? Pantera Negra. O que tem a ver o Pantera Negra com esse ambiente da Guerra Fria? Alguém sabe? O que tem a ver o Pantera Negra com esse ambiente da Guerra Fria? Alguém se arriscaria a dizer alguma coisa? O que o Pantera Negra tem a ver com esse ambiente da Guerra Fria? Uma coisa bem interessante, que olha só, nos anos 60, no auge da Guerra Fria, estava tendo a Grande Guerra do Vietnã, e dentro dos Estados Unidos vai surgir vários movimentos contrários à Guerra do Vietnã. Vocês lembram dos movimentos de contracultura contra a Guerra do Vietnã? Quem eram os movimentos de contracultura contra a Guerra do Vietnã?
Sim, mas quais? Ó, lembram? O movimento hippie. Exatamente, o movimento hippie. O punk também, o movimento punk. Além do movimento hippie, o movimento punk, vai surgir o movimento negro dos direitos civis, pedindo mais participação, mais representatividade, com Martin Luther King, Malcolm X, os maiores líderes do movimento negro. Daí vai surgir o Stan Lee, que é o criador da Marvel, vai criar simplesmente um personagem negro para dar representatividade. Um grande rei da África, o Pantera Negra, um herói fortíssimo. Então, a ideia, bem no auge da Guerra Fria, bem no auge dos movimentos de contracultura, a Marvel cria um personagem negro para dar representatividade e também para mostrar esse cenário da Guerra Fria. Quarteto Fantástico. Alguém sabe quais são esses 4 heróis? O quarteto fez referência exatamente, Rian. O Quarteto Fantástico faz referência à corrida espacial. Você tem os 4 personagens, o Coisa, o Doutor Fantástico, a Doutora e também o Tocha. Alguém sabe quais são os poderes de cada um? Qual é o poder do Coisa? Qual é o poder do Coisa? O Coisa aparece comigo. Força, exatamente, super força. É como fosse um Hulk, mas de escala menor. Qual é o Coisa? Mestre de pedra, exatamente. Qual é o poder do Doutor Fantástico? Elasticidade, elástico, exatamente. Qual é o poder da Doutora? Invisibilidade, exatamente. E do Tocha é mais fácil, né? Qual é o poder do Tocha? É o fogo. Exatamente. E a história do Quarteto Fantástico, que eles eram pesquisadores, eram cientistas, querendo chegar no espaço, dentro da corrida, pega fogo, exatamente, dentro da corrida espacial, eles querendo chegar no espaço, e o que acontece? Eles acabam sofrendo com uma grande explosão solar, uma onda de uma explosão solar, acaba afetando a nave deles, também tinha um grande cientista, e esse cientista, que é o principal, o líder deles, vai se transformar no Doutor Destino, o grande inimigo do Quarteto Fantástico. Tanto o líder deles, que é o Doutor Destino, e esses 4 personagens, todos vão sofrer algum tipo de radiação e vão se transformar em super-heróis. Então, cada um tem, vamos dizer assim, um tipo de poder diferente. X-Men, vou mostrar um vídeo para vocês, principalmente desse filme, X-Men Primeira Classe, que mostra simplesmente o cenário da Revolução Cubana, em que a União Soviética querendo construir uma base de lançamento de mísseis na ilha de Cuba, que fica a menos de 200 quilômetros dos Estados Unidos, e os Estados Unidos mandam seus navios para impedir a construção dessa base. E bem no meio dessa briga entre a Guerra Fria, entre os soviéticos e os americanos, você vai ter os mutantes brigando aí. Já vou passar um vídeo mostrando essa cena, bem legal. Mas não foi só a Marvel que trabalhou com esse ambiente. A DC também trabalhou com esse ambiente da Guerra Fria, mas em menor escala. A Marvel trabalhava mais, mas a DC também trabalhou. Você encontra quadrinhos do Batman e do Robin lutando na Segunda Guerra Mundial ou na Guerra Fria. Inimigos dos Estados Unidos. Hitler, Stalin, Mussolini, Mao Tse-tung, mas em escala menor. Os gibis dos anos 40, você tinha muitos personagens humanos, né? Você tinha Hitler, tinha Mussolini, tinha Stalin. Depois que os personagens com superpoderes começou a ganhar mais ênfase, o Coringa, o Charada, o Pinguim, entre outros. Mas o Batman também trabalhou pouco, mas nesse ambiente da Guerra Fria. O Super-Homem, olha só, o Super-Homem quando surgiu em 1938, o surgimento do Super-Homem, ele era um herói, vamos dizer assim, da esquerda progressista. O Super-Homem nasceu como um herói da esquerda progressista. Mas, quando nasceu em 38, depois de alguns anos se estourou, não chega a ser comunista, a esquerda progressista é que nem Barack Obama, não chega a ser comunista. É mais assim, uma social-democracia. E quando acabou a Segunda Guerra Mundial, que surgiu o cenário da Guerra Fria, o Partido Republicano e os maiores leitores da DC eram pessoas mais conservadoras, então o Super-Homem se transformou em um herói conservador.
Se você pegar os filmes, as revistinhas, o Super-Homem ele é um representante da direita americana, dos conservadores americanos. A cor do seu uniforme, você me fala os valores de liberdade, os valores de democracia, ele sempre grita muito isso. Mas nos anos 80, os soviéticos também criaram uma versão, plagiou, uma versão de Super-Homem, mas com uniforme comunista. É isso que vocês estão vendo na tela aí, né? Com uniforme comunista, mas não deu muito certo, né? Não deu muito certo, acabou não indo adiante. Também teve um desenho que mostra que Stalin conseguiu seduzir o Super-Homem para se transformar num herói comunista. Mas o verdadeiro Super-Homem é esse aí, que está na tela de baixo. E a Mulher Maravilha? O que a Mulher Maravilha tem a ver também com esse ambiente da Guerra Fria? O que a Mulher Maravilha também tem a ver com esse ambiente da Guerra Fria? Ela nasceu, se você pegar a história da origem da Mulher Maravilha, na verdade vem da mitologia grega, as Valquírias, grandes guerreiras da mitologia grega. Mas os seus filmes do universo cinematográfico da Marvel, tanto a Mulher Maravilha, desculpa, eu falei Marvel da Mulher Maravilha, desculpa, da DC. A Mulher Maravilha, no seu primeiro filme, vai retratar simplesmente a Primeira Guerra Mundial, e o seu novo filme que vai ser lançado vai retratar simplesmente o período final da Guerra Fria. Então, seus dois filmes estão sendo ambientalizados no período da Primeira Guerra Mundial e também da Guerra Fria. Esse novo filme vai ser lançado logo nos cinemas, Mulher Maravilha de 1984, vai ser ambientalizado no cenário da Guerra Fria. Não existe nenhum quadrinho que fale mais sobre Guerra Fria do que o Watchmen. O Watchmen é um quadrinho do Alan Moore, um desenhista inglês, que acabou sendo incorporado a DC. Se você vê os personagens, estão lutando num ambiente de quase um conflito nuclear entre Estados Unidos e União Soviética. Eles participam da guerra do Vietnã. Essa imagem é muito engraçada. É o homem chegando na Lua, o Neil Armstrong chegando na Lua, e de repente encontra o Dr. Manhattan, que chegou primeiro que ele. Vou mostrar um vídeo já sobre o Dr. Manhattan. Então, o Watchmen é a revistinha que mais trabalha, que mais fala sobre o ambiente da Guerra Fria. A corrida armamentista, o perigo de um confronto nuclear, e também a Guerra do Vietnã. Então aqui tem outras cenas do Watchmen. Mas olha só que coisa interessante. Não foi só as revistinhas em quadrinhos de heróis que tratou sobre esse ambiente da Guerra Fria. Se a gente for pegar a Disney também fez uma propaganda muito forte relacionada ao ambiente da Guerra Fria. Como? Se aproximando de países da América Latina, criando personagens para esses países que, de alguma forma, diplomaticamente, acabavam o quê? Unindo mais esses países. Foi um pedido do México, do Brasil, da Argentina, para que a Disney criassem personagens dentro desse universo da Disney, do Mickey, do Pateta, do Pato Donald, mas que fossem representados com a cultura do seu país. E a Disney cria... Professor, é verdade que Hitler era fã da Disney? Eu acho que é mais mito, né? Acho que é mais mito, porque o Hitler odiava os Estados Unidos, odiava os liberais. Papagaio fumante. Pois é. Olha só. Coisa estranha essa cena aqui. Mas olha só. O que você tem aqui nessa cena, que quando você faz um personagem representando os valores do seu país, e no caso de uma grande franquia como a Disney, você acaba criando uma aproximação política. Isso aconteceu. A Disney se uniu com o governo americano e falou, crie personagens, principalmente de países latino-americanos, que isso vai aumentar a aproximação diplomática, a aproximação política. E no caso do Brasil, criaram o Zé Carioca, esse papagaio dançante, em que você tem as revistinhas do Zé Carioca e também um desenho que vocês encontram no YouTube, um desenho do Pato Donald com o Zé Carioca. Olha só. Por que isso? Porque você já cria uma mentalidade que o Brasil é amigo dos Estados Unidos. Para as crianças desde cedo. O Zé Carioca é amigo dos Estados Unidos. Deixa eu passar 2 vídeos aqui para vocês.
You think this goddamn country had no fireworks? You know, if we lost here in Vietnam, I think it might have driven us crazy. You know, as a country. But we did. Thanks to you. You sound bitter. Me? Bitter? Fuck no. I think it's hilarious. Mr. Eddie, That's what I fucking needed. the war is over now. We must talk about this baby. There's nothing to talk about. See, I'm leaving. I'm thinking about you and your horrible, sweaty little piece of shit country. Get the fuck out of here. No, Get the fuck out of here. you will remember. You will remember me and my country forever. My face! And again. No. Go. She was pregnant. And you gunned her down. That's right. You know what? You watched me. You could have turned the gun into steam, the bullets into mercury, the ball into goddamn snowflakes, but you didn't, did you? You really don't give a damn about human beings. You're drifting out of touch, Doc. God help us all. Eu gosto demais desse gibi e também desse filme Watchmen, quer dizer, Os Vigilantes. Daí você tem o Dr. Manhattan, que é esse personagem azul, que é o herói mais poderoso do universo, e enfrentou até o Super-Homem. E o comediante, que na verdade ele faz parte do governo americano, mas ele é extremamente cruel, né? Ele é um grande vilão. Deixa eu passar outro vídeo para vocês. Agora do X-Men. Tá em inglês, mas dá para a gente acompanhar o que está acontecendo. Nesse vídeo aqui mostra tanto o episódio em Cuba, que estavam os navios americanos não deixando que os navios soviéticos entrassem em Cuba, e de repente viram os mutantes e resolveram atacar os mutantes. Aí o Magneto acaba fazendo uma besteira e acaba deixando o professor Xavier aleijado. Pessoal, pergunta, o que tem a ver esse universo em quadrinhos em relação aos fatos históricos? Será que somente é o ambiente que estão trabalhando? Ou tem alguma coisa por trás? Ou tem alguma coisa por trás? Na verdade, existe algo por trás em relação às histórias em quadrinhos. Se você pegar as histórias infantis, que você tem a Branca de Neve, Cinderela, entre outros, você tem muito bem especificado quem é o bem, quem é o mal. Então você tem a bruxa, o lobisomem, que sempre representam o mal. Então você cria na mentalidade das crianças quem são os bonzinhos e quem são os vilões. Na história em quadrinhos, principalmente as histórias pontos de vista, exatamente, mas você cria também uma mentalidade de quem são os inimigos dos Estados Unidos. Você cria uma mentalidade, quem são os inimigos dos Estados Unidos? Soviéticos, nazistas, árabes. O filme Rambo, você mostrou isso, quem são os inimigos dos Estados Unidos. Então, crianças e jovens assistindo, lendo esses quadrinhos, acaba criando uma mentalidade que os Estados Unidos é o herói e os seus inimigos são aqueles que querem atacar os Estados Unidos. Hoje, as revistinhas de quadrinhos estão saindo desse cenário, criando inimigos de outros países, mas criando inimigos, na verdade, de outros planetas, de outro universo, para você não ficar rotulando que aquele país pode ser inimigo dos Estados Unidos. Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Tudo certinho?
Tudo certinho? Pessoal, muito obrigado. Até o próximo bimestre. Agora eu só vou dar para vocês só em agosto. Descansem bastante para quando a gente retornarmos firme e forte, tá bom? Professor, já assistiu o Naruto? Já, muito legal, gosto muito de Naruto. Mas só desenho, eu queria ver os mangá. Não gosta não, João? Não gosta não? Tchau, gente. Beijão, beijo do gordo. Até o próximo mês. Você assistiu tudo, professor? Naruto não assisti tudo, não. Só alguns episódios. Tchau, gente. Beijão. Até a próxima aula. Valeu. Tchau. O Jiraiya... Jiraiya quando tinha no... Passava, acho que era na Bandeirante ou na Record. Eu assisti o Jiraiya. Gostava muito de Jiraiya. Giban também. Changemans. Jaspion. Lion Man. A Lion Man era mal feito. Tchau, gente. Obrigadão.